Você quer saber a relação entre um dos maiores impérios da África, a Guerra do Paraguai, a Chapada Diamantina e o Imperador Dom Pedro II? Assiste esse GTV até o final que eu vou te contar. Olha, para contar a história desse príncipe perdido no sertão da Bahia, eu preciso voltar lá para 1400, na fundação do Império de Oyo, um império formado pelo povo Yorubá. Um dos maiores impérios da África Ocidental, hoje pertencente ao Benin, à Nigéria, o sudoeste desses dois países, ele cresceu economicamente baseado no tráfico de escravos e na sua boa cavalaria, que se destacava nas guerras. Era um estado bem expansionista que conquistou diversos outros territórios e outros povos ao seu redor. O último imperador a conseguir manter unida essa miscelânea de povos conquistadas pelas guerras expansionistas e tudo mais foi o Alaafin Abiodun. Alaafin é um título que em Yorubá significa algo como rei ou imperador. Após a morte do Alaafin Abiodun, o seu filho, o Alaafin Atiba, tentou controlar as erupções sociais que estavam acontecendo e inclusive mudou a capital do império de lugar para tentar evitar uma invasão. Mesmo com todos os seus esforços, o Atiba não conseguiu e uma guerra civil eclodiu no país. No meio de toda essa loucura, a família real foi escravizada e foi vendida, acabou indo parar em Lençóis, na Chapada Diamantina, na primeira metade do século XIX. Só agora eu vou começar a contar a história do nosso personagem principal, o Dom Obá II da África, ou Cândido da Fonseca Galvão, como ficou conhecido. O pai de Cândido, o Alaafin Atiba, quando foi vendido como escravo e veio para o Brasil, ficou conhecido como Bem-vindo da Fonseca Galvão. Recebeu o nome do seu senhor, como era costume naquela época. E assim o passou para o seu filho, que viria a nascer. Foi chamado assim Cândido da Fonseca Galvão, um príncipe por direito de sangue do Império de Oyo, da nação Yorubá. Conta-se que por ocasião do nascimento de Cândido, um príncipe por direito, vivendo nas terras das Lavras Diamantina, os escravos das Lavras Diamantinas se reuniram e compraram a alforria dele. Acredita-se também que, como manda a tradição, ele tenha aprendido a ler e escrever com seu pai. Cândido é descrito muitas vezes como de família abastada e, pelo que eu pude pesquisar, provavelmente isso se deu pelo comércio de diamantes após a alforria dos seus pais. Vale lembrar que a Chapada Diamantina naquela época era a maior exportadora de diamante do mundo. Para vocês terem uma ideia, a Chapada, a principal área de Mucugê, Andaraí, Lençóis, Igatu, Palmeiras, ficou conhecida como Lavras Diamantina. O que significa isso? Lavras é um título que é dado para uma região onde a extração de diamante é de no mínimo 1 tonelada por ano. A próxima aparição de Cândido na história, e de fato quando ele começa a cravar seu nome na história do Brasil, é no maior conflito bélico que a América Latina já presenciou, a Guerra do Paraguai. Em contraponto ao ditador Solano Lopes, eclodiu no Brasil uma movimentação patriótica nunca antes vista. Vou ler um trecho aqui de uma dissertação para vocês. A eclosão da guerra provocou uma onda de patriotismo em todo o país. Na véspera do Natal de 1864, João Batista Calógeras, um funcionário público do Rio de Janeiro, publicou o seguinte: escreveu sobre a efervescência patriótica que já chegara a 36 graus. Deus ajude o Brasil, acrescentou preocupado. Embora esse patriotismo militante fosse, como lembra Richard Morse, compartilhado principalmente por uma elite europeizada, ele se estendeu mais profundamente na sociedade do que muitos historiadores reconhecem, chegando a revelar uma fibra nova, até então desconhecida, da nacionalidade. Milhares de homens e até mesmo algumas mulheres se apresentaram voluntariamente para pegarem armas ou para servir o país de outras maneiras, enquanto os governos imperial e provinciais foram inundados por doações em espécie e em mercadorias para o esforço da guerra. A criação das companhias negras na Bahia e em Pernambuco fez parte dessa mobilização patriótica maciça. As companhias negras citadas nesse artigo se tratam dos Zuavos e dos Couraças. Foram companhias exclusivamente negras, não por um caráter discriminatório, mas por uma questão de identificação. Os Zuavos se vestiam de forma garbosa, interessantíssima, com um uniforme baseado nas tropas francesas da Argélia. E os Couraças se vestiam como vaqueiros
vaqueiros, todos vestidos de couro. Na época da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro não tinha muito prestígio e nem muito efetivo. O garbo da vida militar era reservado à armada, que hoje a gente conhece como marinha. Para resolver o problema do baixo efetivo e facilitar o recrutamento, o governo criou o programa dos Voluntários da Pátria, que oferecia uma série de benefícios para quem se alistasse no exército, além de ter a carreira do exército findada ao final da guerra. Era prometido pelo governo imperial terras em colônias agrícolas, a prioridade na contratação para o funcionarismo público, entre diversas outras coisas. Durante esse programa de recrutamento, o nosso Cândido da Fonseca reuniu 30 homens aqui em Lençóis e levou eles em marcha para Salvador, a fim de se alistarem. Eles foram logo lotados na 3ª Companhia de Zuavos da Bahia, e o Cândido da Fonseca foi promovido a alferes na véspera do embarque. A sua participação na guerra é um tanto controversa. Alguns cronistas contam que ele teve uma fé de ofício limpa e elogiosa, uma carreira militar, né? Mas consta que ele foi expulso do exército. Não se sabe o que aconteceu em exato, mas ele foi desligado em 1866, no dia 12 de janeiro, por mau comportamento. Desde então, ele enviou algumas cartas para o imperador para tentar recuperar sua posição de alferes e pleitear uma pensão do império. Nessas cartas ao imperador, Cândido da Fonseca, o Dom Abad da África, relata que sofreu um ferimento, uma moléstia na sua mão direita e que por isso teve que interromper a sua campanha. Até onde se sabe, o 3º Batalhão de Zuavos não chegou a entrar em conflito direto, ao contrário do 1º e do 2º, que lutaram rio acima em Montevidéu e tiveram seu batismo de fogo. Inclusive foram elogiados pelo Conde d'Eu, dizendo que era a mais elegante tropa que existia nos batalhões do Brasil. No regresso da guerra, ele se mudou para o Rio de Janeiro, pelo que se sabe, conseguiu a pensão do governo imperial e se tornou uma figura quase folclórica ali entre a elite do Rio de Janeiro, entre os afrodescendentes também, que o tinham como um príncipe, como de fato era. Um militante abolicionista e pelo direito dos veteranos, ele teve uma relação muito próxima com a família real do Brasil. Consta que ele fez pelo menos 125 visitas oficiais ao imperador Dom Pedro II. Era recebido pelo imperador com as honras de um dignatário estrangeiro. Publicava periodicamente charges e crônicas que muitas vezes eram patrocinadas pelos afrodescendentes, que tinham nele a figura de um príncipe. Andava ora trajado de alferes, ora trajado com roupas finíssimas e garbosas. Para vocês terem uma ideia da intimidade dele com a família real, nos arquivos pessoais da princesa Isabel foram encontradas fotografias de Cândido da Fonseca. Essa é a história de um imperador perdido em Lençóis, que foi para a Guerra do Paraguai e acabou se tornando uma das principais figuras na luta abolicionista brasileira. Se você gostou, envia para um amigo que vai ficar feliz de conhecer essa história também, e ajuda meu trabalho, me fortalece e me incentiva a continuar produzindo conteúdo. Valeu!